semana praticamente, quarta-feira, e aonde nós já estamos reunidos aqui na presença de Deus, né? Tivemos um final de semana abençoado, né, irmão? Que maravilha! Ó, sexta, olha que glória! Sexta, sábado, domingo e domingo o dia inteiro, quase praticamente, né? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o Senhor nos abençoou muito. E já estamos aqui já no meio da semana praticamente. E nós vamos aqui adorar a Deus agora, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, recebendo a palavra de Deus com alegria no nosso coração, né, irmãos? Estou muito feliz de rever os irmãos aqui, a todos vocês, em nome de Jesus. E neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, vamos ler o Salmo número 1, capítulo número 1, Salmo número 1, e vamos ler este Salmo. Esse Salmo ele tem apenas 6 versículos. E nós vamos meditar um pouco, vamos ver o que Deus tem para o nosso coração nesta noite, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? Graças a Deus, que palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Nós nos alegramos porque Deus, Ele continua enviando a sua palavra, Deus continua falando. Sabemos que Deus começou a falar com os homens, conosco, com a humanidade, com o ser humano, desde lá da criação. A Bíblia diz que quando Deus foi criar, Deus já criou assim pela sua palavra, o poder da palavra de Deus. Olha, tudo aquilo que você e eu conseguimos ver e enxergar, e aquilo que a gente não vê também, a gente só pode ver através de aparelho, né, para visualizar coisas que ao nosso olho precisa de uma lente para ver, às vezes microscópio, né? Tem que ver ali, enxerga, tudo ali é um ser vivo que Deus criou com uma única palavra, irmão. Haja. Olha que coisa linda. Olha o poder que tem na palavra de Deus. Tem na palavra de um homem, de uma mulher, que está andando com Deus e procurando se desviar do mal e fazendo a vontade de Deus. Olha o poder que tem na palavra de um homem e de uma mulher. Olha o poder que tem na palavra de um pai, de uma mãe, que são um casal abençoado, honesto, justo, que procuram trilhar o caminho certo. Olha que bênção, irmão. E o capítulo 1 de Salmo é maravilhoso, porque ele vai falar de dois tipos de pessoa. Ele vai falar do justo, daquele que ouve a palavra de Deus, que coloca no seu coração e procura seguir e se desviando do mal, aquele que edifica a casa sobre a rocha, aquele que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, aquela casa permanece firme, porque está edificada sobre a rocha. Vai falar sobre o justo, Salmo número 1, mas vai falar ao mesmo tempo também do contrário, daquele que edifica sua casa sobre a areia. Quando vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, aquela casa desmorona, é destruída, porque está edificada sobre a areia. Eu trabalho na construção civil, irmãos, desde 14 anos de idade.
E eu posso falar com propriedade para os irmãos, não funciona fazer uma parede em cima de uma areia, né, Bruno? Não tem jeito, não tem como, irmão. Só na terra, levantar um muro, bater uma laje, não dá certo. Assim também é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus aqui, ó, e solta ali. Ele não quer mudar de vida, não quer ter uma transformação. Ele não quer mudar a sua vida, porque a Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, hoje, o intuito, o propósito de Deus é haver na nossa vida uma transformação, uma mudança. Se eu estou na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e eu continuo vivendo do mesmo jeitinho, alguma coisa não está certo comigo. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar construindo a minha casa sobre a terra, sobre a areia. E o Salmo 1, que edifica a sua casa sobre a rocha, e vai falar sobre o ímpio, que edifica a sua casa sobre a areia. Mas, pastor Jorge, o que é um ímpio, então? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ímpio, irmãos, é aquele que está ouvindo a palavra, está ouvindo um conselho de alguém, para que ele cresça, para que ele possa agir corretamente, e só que ele não quer mudar de vida. Aquele que ouve, que sabe, que entende que ele precisa mudar, mas ele toma a sua decisão. Não, eu não quero mudar. Eu quero continuar do mesmo jeito. Quero continuar mentindo. Quero continuar traindo. Quero continuar nas baladas. Eu quero continuar vivendo a minha vida. Não interessa, eu quero continuar do jeito que eu estou. Eu não vou mudar a minha vida, eu não quero mudar. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, que transforma, que muda, ela tem essa oportunidade e não aceita mudar, não permite que no seu coração haja uma transformação, uma mudança, a Bíblia Sagrada vai chamar esta pessoa de ímpio. É a última classe, irmão, de pessoas que Deus fala com o ímpio, mas Deus continua falando com o ímpio. Enquanto o ímpio existir, enquanto aquele que rejeita a palavra de Deus e a voz de Deus existir, Deus vai continuar dando oportunidade a essa pessoa, mesmo ela rejeitando. Sabe por quê? O amor de Deus, ele é incondicional, Rafaela. Deus não pede para me mudar, para Ele me amar. Ele me amou do jeito que eu era. Do jeito que eu estava, Ele me amou. Ele não falou assim, Jorge, se você parar de fazer as coisas erradas, as coisas atrapalhadas, eu vou abençoar você. Eu vou livrar você. Não, Deus me ama a si mesmo. E Ele continuou me dando uma oportunidade, até que um dia eu vi, não, eu preciso seguir esse Deus. Eu preciso permitir que haja uma transformação na minha vida, e assim comecei a minha caminhada com Deus. Eu deixei de ser um ímpio. E a palavra de Deus começa no versículo 1 falando assim, bem-aventurado o homem. Varão, toda vez que você lê na Bíblia assim, varão, que a gente tem que explicar, né, irmão? Está lá, varão, a pessoa pensa que é uma vara. Um varão de cortina, uma vara de marmelo, uma vara de um galho de uma árvore, uma vara. A gente tem que explicar, irmão, porque parece que não. Mas às vezes tem gente que está ouvindo a gente e não entende, não sabe o que é. Fala, nossa, o pastor falou varão, mas que negócio que é de varão? Aí a gente tem que explicar. Quando a Bíblia Sagrada fala varão, está se referindo ao homem. Mas ao mesmo tempo a mulher também, aqueles que estão ouvindo a palavra. Amém? Então fala assim, bem-aventurado o varão, ou seja, bem-aventurado o homem ou a mulher. Vou continuar, mas vamos no bem-aventurado primeiro. O bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, ou feliz é o homem e a mulher, que, aí começa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe por quê? O que nós aprendemos aqui, que nós ouvimos, que Deus tem falado no nosso coração? Que ímpio é aquele que não quer mudança da sua vida,
que não quer ter uma transformação no seu caráter, ele não quer ser moldado por Deus e pela palavra de Deus e andar no caminho certo. Então já começa o texto falando para nós que feliz é o homem ou a mulher que não do conselho de quem? Do ímpio. Por quê? Você acha que ele vai te dar alguma resposta que possa te edificar, sendo que nem ele está edificado? Algo que vai contribuir para o seu crescimento, para a sua, para aquela resposta, para aquela situação que você está vivendo, que às vezes a gente fica numa situação difícil, que a gente quer ouvir alguém, chama uma amiga, olha, preciso de um conselho. É verdade ou não é, irmão? Não, precisa ter um conselho seu. Agora, se a gente vai procurar no conselho no ímpio, primeiro, que não ouve a Deus, que não teme a Deus, que não quer ter um compromisso com Deus, a gente vai procurar um conselho com o ímpio? Não pode. Não pode. Porque a Bíblia diz que fala aqui, ó, no Salmo 1, bem-aventurado ou feliz é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós devemos procurar conselho, Hudson. Temos que buscar conselho, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes eu estou passando uma situação que eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa. De repente chego no Bruno, está acontecendo isso comigo, irmão? É assim, assim, assado, e eu estou passando por uma dificuldade, um aperto tão grande na minha vida, numa área da minha vida, que eu não estou conseguindo ver uma resposta. Mas como o Bruno está de fora e é um menino de Deus, eu falei, pastor, o senhor já tentou desse jeito, dessa outra maneira? Às vezes já acontece isso com a gente, daí a gente fala assim, puxa vida, nem tinha pensado nisso, irmão. É um conselho bom. Agora, se fosse um conselho, procurar o conselho de um ímpio, irmão, o ímpio já fala, que se lasque. Falou A para você, fala B para ele também. Chuta o pau da barraca. É isso que o ímpio vai falar, irmão. Mas é por isso que a Bíblia diz que feliz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque é interessante, irmão. A gente vem na casa de Deus, a gente vem buscar a Deus, irmão, irmã Elisângela, a gente vem buscar a Deus, Ednelson, a gente vem orar a Deus, vem pedir uma resposta. Sabia que a gente só vem pedir na presença de Deus, a gente pede, e Deus nos ensina a pedir, e é a vontade de Deus que a gente peça mesmo. Pede a palavra, diz o Senhor. Mas a gente começa a pedir, irmão, querendo receber. Eu preciso. Com certeza, vamos buscar, quem busca encontra. Quem bate se abre, diz o texto bíblico. Mas interessante, olha bem para mim aqui que eu quero te dizer uma coisa. Irmãos, Deus fala não também. Deus fala não. E o não de Deus é uma resposta. O não de Deus é uma solução, é um escape, é um livramento. E nós temos que aprender a ouvir um não de Deus também. Quando Deus usa um homem, uma mulher para falar para nós, você não faz isso, irmão. Não faça isso, irmã, não vai lá, fica agora, ou seja, agora você vai. Nós temos que estar atentos ao que essa pessoa está falando para nós analisar, irmão. Porque o não de Deus é vitória para a nossa vida. Então, olha lá, o primeiro não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro não, Deus está falando não faça isso. Nem se detém no caminho dos pecadores, sabe? Porque quando uma pessoa, um ímpio, que Deus já aprendemos aqui, que Ele não quer que a gente busque conselho com esse ímpio, ele não agrada a Deus, só faz as coisas erradas, não quer ter uma transformação de vida, ele se torna o quê? Um pecador, porque ele não quer se arrepender dos seus pecados, não quer mudança de vida, então não tem que buscar conselho com o ímpio, que é um pecador, porque a Bíblia diz que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém aonde? No caminho dos pecadores, mas está se referindo ao próprio ímpio, porque o ímpio se torna um pecador. Então está falando de um personagem aqui. Terceiro, que nem se detém no caminho dos pecadores. Terceiro agora, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então, primeiro, o ímpio é uma pessoa que não quer compromisso com Deus. Primeiro. Segundo, ele se torna um pecador por causa disso. Terceiro, ele se torna um escarnecedor.
O que é escarnecedor? A gente fala algo de Deus para ele, fala, é nada, rapaz, isso é bobo. Você vai na igreja de novo? Ah, não sei o que tanto você faz na igreja, rapaz. Ele está escarnecendo, daí que chama escarnecer. Por isso que a Bíblia fala 3 não aqui. Não se assenta no caminho, no conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a Bíblia está falando dos 2 aqui, só no versículo 1, do justo e do ímpio. Porque começa falando, bem-aventurado é o varão, que não faz nada disso. E depois fala do que o ímpio faz. Agora no versículo 2 fala assim, ó, do justo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Louvado seja Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita o que? De dia e de noite. O que quer dizer, pastor? Tem que ficar o dia e noite com a Bíblia aberta lendo? Não. Você ouve um versículo. Porque existe 2 coisas, vou ensinar você uma coisa importante aqui. Existe ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Quando você lê na Bíblia, você vai aprender algo que está escrito ali, você está tendo um conhecimento. Você está lendo, tendo conhecimento. A gente vai lendo, vai aprendendo. Aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso daqui com Miriam, aconteceu isso daqui com Josué. Está escrito na Bíblia, é conhecimento, você vai ter. Mas meditar é quando você fala assim, você pega um versículo da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vai meditar naquele versículo, vai falar, o Senhor é meu pastor, mas o que quer dizer? O Senhor quer dizer dono. Então quer dizer que o Senhor, se Ele é Senhor, então quer dizer que Ele é meu dono, está vendo? Eu estou meditando. Então, a leitura da Bíblia traz conhecimento, e a meditação traz a edificação. O que isso quer dizer? Por isso que ele está falando assim, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite, ou seja, você aprende algo na casa de Deus, ouve a palavra de Deus, Deus usa um servo, uma serva aqui da palavra de Deus. Aí depois termina o culto, você chega na sua casa, você começa a lembrar, puxa vida, o pastor falou assim, é legal mesmo, guardar essa palavra. Você começa a meditar, lembrar, meditar naquilo que foi falado. Aí amanhã você vai trabalhar, você não pode ficar com a Bíblia lendo, né? Mas está guardada onde? No seu coração, que você ouviu essa palavra. É por isso que essa palavra tem que guardar no nosso coração. É muito importante isso, irmão, para nós sermos mais abençoados, sermos transformados e a bênção de Deus nos alcançar. Tem esse segredo, irmão. Aqui o pastor não é mágico e Deus não é garçom de ninguém também. Que a gente vem apavorado, Senhor, eu preciso, Deus abençoe, nós vamos embora, acabou, aí só no outro dia. Não, irmão, não é assim que funciona. É sério, nós temos que procurar atrair a atenção de Deus, o olhar de Deus, a presença de Deus. Nós temos que procurar atrair sobre a nossa vida, irmão. Como é que eu vou fazer isso? Através da oração, através da meditação. Ele está falando que esse é o caminho do justo. Que o justo, ele medita, e outra, não é só meditar. Ele não é porque o pastor está falando que precisa fazer isso, é porque ele tem o prazer de fazer isso. Antes, o que ele fala aí? O seu prazer, tem o prazer, a satisfação, a alegria de fazer isso. De fazer o quê? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque é gostoso quando a gente faz algo de coração voluntário, irmão. É gostoso a gente receber, mas quando a gente faz também, é gostoso, é satisfatório, é maravilhoso quando a gente faz alguma coisa. A gente vê que alguém foi alcançado de algo que a gente fez, que alguém foi receber uma bênção através de algo que a gente fez. É prazeroso para quem está fazendo também. Então nós temos que fazer o quê? Atrair a presença de Deus. Que jeito? Quando nós guardamos aqui, amanhã eu vou trabalhar durante o dia, vou subir lá no andaime, vou subir lá numa escada, vou subir num telhado, não dá para subir com a Bíblia. Nossa, o pastor falou que tem que meditar. Aí o pastor vai subir lá, Bruno, lá no telhado com a Bíblia na mão, subir lá, né, Ruth?
com a Bíblia na mão na escada, lá no andaime, pastor, aquele solzão lá, colher de pedreiro numa mão, com a Bíblia. Nossa, o pastor falou que tem que meditar de dia e de noite, não posso parar de meditar. Não é assim. Guarde essa palavra no seu coração, você fica lembrando, você está meditando nela. Amém, Jesus? É isso que diz a palavra de Deus. Aí vem o benefício. Quando o homem e a mulher entendem isso, o justo entende isso, aí vem a recompensa, vem o benefício, irmão. Aí vem o benefício. Porque Deus manda a gente fazer, e quando a gente faz, Ele dá, nós temos o retorno, com certeza. Se quando nós trabalhamos, nós não recebemos o nosso salário, temos o retorno. Se fazemos uma ajuda para alguém, se alguém faz uma ajuda para o pastor, ajuda o pastor lá na casa dele, está fazendo um piso, fazendo qualquer coisa, um exemplo, o pastor fica com o coração agradecido, fala, irmão, precisar de mim qualquer coisa, não é isso mesmo? Precisar de mim na sua casa lá, ó, pode contar comigo também, você ajudou eu aqui, e é uma honra, não é que eu estou devendo para você, mas do jeito que você veio com amor voluntário, eu vou com amor voluntário para você também lá, e vai ser uma bênção. E assim também, irmãos, na presença de Deus, quando nós fazemos algo que Deus manda, irmão, Deus tem o prazer em estender a mão e nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa e a gente faz, Deus sente alegria em nos abençoar. Olha a recompensa no versículo 3. Na vida daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o prazer na lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Olha a recompensa aí. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Olha a recompensa, irmão. Louvado seja Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Veja bem, às vezes está um estio, muito tempo sem chover, uma seca terrível. Você olha para as árvores estão até caindo a folha, às vezes as plantinhas estão tudo murchinha, né? Tudo jururu lá. Mas você passa na beira de um ribeirão, de um ribeiro, do rio Paraíba, aquelas árvores que estão plantadas do lado do rio, você vê que aquelas árvores estão com a flor verdinha, a flor viçosa. Se tem alguma árvore frutífera ali, está produzindo fruto, porque está plantada junto a ribeiro de água. Então, quando nós seguimos a Deus e fazemos o que Ele nos manda, a Bíblia vai dizer que nós seremos, que eu e você vamos ser, como árvore plantada junto a ribeiro de água. Vamos estar sempre pronto ali, para quê? Para dar o fruto. Pronto para quê? Para produzir uma sombra. Pronto para quê? Para um abrigo, porque a árvore recebe os passarinhos também. É um abrigo para as aves do céu. Nós vamos estar sempre preparados para fazer a obra e a vontade de Deus, porque a gente vai estar sempre firme e forte ali. Pois será como ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, porque está plantado junto a ribeiros de água. E tudo quando fizer prosperará. Olha que. Então, se você vai fazer um trabalho, Deus abre a porta e dá tudo certo. Você vai procurar um emprego, Deus abre a porta e você vai trabalhar. Você precisa de uma bênção dentro da sua casa, com sua família, com seus filhos, numa escola, numa faculdade. Você vai orar a Deus e Deus vai responder. Por quê? Você é um homem segundo o coração de Deus. É uma mulher segundo o coração de Deus, que está fazendo aquilo que Deus fala para você fazer. Amém? Mas a Bíblia vai falar aqui para nós encerrarmos, que não são assim os ímpios. Os ímpios não são abençoados, irmão. Porque primeiro que eles não fazem nada daquilo que o justo faz. Ele não faz nada daquilo que o justo faz. Então a Bíblia fala aqui, olha, não são assim os ímpios. Porque ele não medita na palavra de Deus de dia e de noite, não tem prazer na lei do Senhor. Então a Bíblia diz no versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que isso quer dizer? A moinha, irmão, o arroz, no caso, ele tem uma
uma palhazinha nele que depois bate ele e sai o grão. É isso, é assim ou não? É assim que funciona, né, irmão? Então, aí lá naquele tempo, lá Jesus deu essa comparação, porque naquela época era desse jeito. Hoje em dia tem os maquinários, tem as máquinas para colher, para tudo. Mas naquela época não. Eles tinham que colher na mão, punha num terreno assim, deixava secar um pouco o grão do arroz ou de uma outra semente, vamos dizer assim. Aí a pessoa vinha batendo assim, ó. Aí recolhia o grão e ficava aquela palha em cima. Aquela palha, quando o grão estava dentro da palha, aquela palha era pesada, sim ou não? Mas quando tirava o grão da palhinha, o que a palhinha ficava? Ficava leve, né? Então dava um vento, o que fazia com aquela palha que estava sem um grão dentro? O vento tocava ela para lá e para cá, ela não tinha mais rumo. Então fala assim, ó, que os ímpios não são assim, abençoados, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Tem firmeza. Ele não tem crédito para falar com Deus. Só faz as coisas que não agradam a Deus, irmão. Aí vem a recompensa também, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque Deus conhece o caminho dos justos. Amém por isso, irmão. Diga glória a Deus. Que Deus conhece o caminho do justo, irmão. Você que é temente a Deus, não se preocupe não, porque o pastor não está vendo. Não se preocupe porque o Bruno, o pastor João, o pastor Francisco não está vendo. Não se preocupe. Tem um que não dorme. Tem um que os seus olhos são como chama de fogo. Porque o pastor pode ver a sua aparência, a sua vestimenta. O pastor pode ver alguma coisa que você faz à vista dele. Mas aquele que vê todas as coisas, olha no profundo do seu coração. Ele conhece o desejo, o propósito da sua vida. Pode descansar, irmão, porque o versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele sabe. Aquele que tem crédito, quando vai orar, Senhor, eu preciso, Senhor. E o Senhor estende a mão e abençoa. Para finalizar aqui, fazer igual aquele centurião, que o servo dele estava marimundo. Ele era centurião romano, não era nem da nação de Israel. Era um povo que, segundo a lei, estava fora da graça da bênção de Deus, segundo a lei de Moisés. Mas ele ouviu falar de Jesus e o servo dele estava doente, quase morto. Ele mandou os empregados dele lá falar para Jesus ir na casa dele. E quando os empregados chegaram lá, falaram com Jesus, os anciãos da cidade falaram para Jesus: Senhor, é digno que o Senhor vai lá. Porque está vendo aquela igreja lá, aquela sinagoga lá, foi ele que construiu para nós adorar o nosso Deus. E ele ama a nossa nação, mas ele era romano. Aí Jesus começou a ir na direção daquela casa. Mas chegou numa certa distância, antes de chegar na casa do centurião, o centurião romano manda outro funcionário dele falar com Jesus, no caminho ainda. Fala: Senhor, não precisa vir não. Precisa vir aqui na minha casa não. Por quê? Porque eu sou homem de autoridade também. Quando eu falo para um soldado, faz isso, ele faz. Quando eu falo para outro servo, vai lá, ele vai. Quando eu falo para outro empregado, fica, eles me obedecem, porque eu tenho autoridade. Então, se o Senhor falar uma palavra, aonde o Senhor estiver, o meu criado vai ser curado. Aí Jesus olha para aquela multidão e fala: olha, nem em Israel eu ouvi tanta fé. Está vendo, irmãos, que coisa gloriosa? O que é isso daí? Crédito. É uma vida com Deus.
Não é quando a corda está no pescoço, pastor, ora para mim, ajuda eu, pastor. Não é isso, irmão. É uma continuação. Ou seja, é uma sequência. Para você e para mim ser abençoado. Você pensa que Daniel orou quando ele foi jogado dentro da cova de leão? Daniel não orou. Quando ele foi na cova dos leões, ele não orou. E ele não foi comido pelos leões. Sabe por quê que os leões não fizeram nada para ele sem ele orar ali naquele momento? Porque ele orava antes. Ele tinha uma vida de oração. Assim como aqueles 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles não oraram, mas eles não foram queimados também. Porque eles tinham um contato com Deus, eles tinham uma sequência com Deus, uma caminhada com Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você aqui, entendeu, irmão? Eita, mistério. Ó, irmãos, daí é a glória, viu? Daqui uns dias ele vai estar grandinho aqui, dando glória aqui, falando nesse microfone. Né, o Luiz Guilherme, olha lá. Daí é a glória que ele está dando, viu? Você não entende? Mas o Papai do Céu está entendendo. É a glória que ele dá, viu? Vocês entendem isso então, irmãos? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vale a pena andar com Jesus? Vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena ser fiel a Jesus? Vale a pena estar na casa de Deus, irmãos? Amém? Vale a pena, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, convido você neste momento para fechar os seus olhos e eu vou fazer uma oração com você.